Paz de Alge, irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Testemunhas do Eterno. Eu sou o Thiago e vamos pro assunto. Eu tinha dito que eu ia fazer um vídeo a respeito disso, contando sobre algumas profecias, vamos dizer, ou revelações que o Pai tinha me passado. Ia fazer um vídeo mais elaborado, com alguns argumentos também das Escrituras. Porém, quando foi hoje de manhã, o Pai me mostrou outras coisas e eu fiquei muito incomodado de vir cá começar a dizer para os irmãos. Antes de mais nada, peço que você possa curtir e compartilhar esse vídeo para que possamos alcançar o máximo de irmãos e audim necessário, tá? Porque se o Pai ele mostra para nós, irmãos, nós devemos alertar uns aos outros, porque somos uma única igreja. E não só para aqueles que acreditam no nome Yahweh Yahshua, mas também para aqueles que ainda não acreditam. Talvez essa mensagem possa convertê-los ao verdadeiro nome e ao verdadeiro evangelho. Irmãos, foi o seguinte. Ano passado, no início do ano passado, por volta de janeiro mais ou menos, eu tive um sonho. Eu sei que muitos vão falar assim, todo mundo tem sonho e já realizou. Sim, mas desde os meus 10 anos de idade, eu sempre tive sonhos que se realizaram. Sonhos de chegar ao ponto de eu falar, nossa, eu sonhei que aquela pessoa morreu. Uma semana depois a pessoa morreu. Eu sonhei que aquela menina estava doente. No outro dia a menina estava doente e sem saber de nada. E às vezes até com pessoas desconhecidas. Não vou ficar contando eles porque eu acho que isso aí é pessoal de cada um. E não me deve respeito falar isso pra todos, tá entendendo? Eu acho que eu tenho que contar isso pra pessoa. Vamos lá. No início do ano passado, como eu disse, em janeiro, eu tive um sonho assim. Estava eu em casa, de repente veio vários flashes de luz, no céu e começou a se mover muito rápido. Eu comecei a olhar e fiquei maravilhado com aquilo. E um deles parou por cima de mim. E eu olhei e ele era mais brilhoso, sabe? Brilhava muito. E quando eu deparei com aquilo, ele começou a dizer várias coisas. Eu sabia que era coisa boa, sabe? Eu não senti nada de ruim. E ele começou a dizer, eu não sei como era o formato, como era e quem era, de fato. Pois eu não enxergava. Mas eu sabia, eu tinha um breve entendimento no sonho que seria um anjo. E naquele momento ele falou, o primeiro selo foi aberto. Para quem tem conhecimento de Apocalipse, vai compreender. O primeiro selo foi aberto. Então ele começou a descrever o primeiro selo. Eu não lembro com exatidão todos os detalhes que ele fez sobre cada selo. Ok? Mas ele disse, o primeiro selo foi aberto e começou a falar um monte de coisa. Depois ele disse, o segundo selo foi aberto. E aí, a mesma coisa, ele começou a descrever o segundo selo. Depois ele disse, o terceiro selo foi aberto. Depois ele começou de novo a descrever aquele selo. Depois, por fim, ele disse, o quarto selo foi aberto. Aí que tá. No que ele diz, o quarto selo foi aberto, houve um clarão e eu perdi a visão. Perdi a visão no sentido de não conseguir enxergar e não realmente ficar cego. Por exemplo, sabe quando você pega a lanterna e joga nos seus olhos? Muito forte. Então naquele momento ele consegue enxergar? Então, foi mais ou menos isso. E essa voz desse anjo falou assim, só vai conseguir perseverar aqueles que forem lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Exatamente isso. E aí quando eu abri meus olhos, eu fui retomando a visão, eu estava coberto de sangue. E eu não fiquei preocupado, pelo contrário, eu fiquei muito feliz. Eu adorava, glorificava, vi pessoas também cobertas de sangue e pessoas que não estavam cobertas de sangue que se dizem cristão. E naquele momento eu feliz, E muitas pessoas estavam apavoradas. Depois disso eu lembro de ter corrido para pegar meu celular e contar tudo o que eu tinha visto e ouvido para na época minha namorada, E quando eu peguei o celular, eu vi uma notícia no celular que dizia o seguinte, que os cientistas estavam explicando tudo o que estava acontecendo no mundo. E eu sabia que o mundo
estava muito bem, mas eu não sabia te dizer, eu não sei te dizer o que estava ocorrendo, ok? Eu sei simplesmente que o mundo não estava tranquilo, e aí eu corri para contar isso para minha namorada, o que estava acontecendo, e aí foi naquele momento que eu acordei. Isso foi em janeiro, mais ou menos em janeiro. Eu contei esse sonho na igreja que eu frequento, né? Ou frequento assim, irmãos, não que eu concorde, ok? Eu frequento porque eu amo as pessoas que estão lá, entendeu? E eu acho que a gente tem que ajudar uns aos outros, entendeu? Eu sei que muitos deles ainda não crê no nome verdadeiro. Porém, a gente tem que ser igual o nosso Yahshua foi. Ele ia no templo, mas ele não fazia parte daquele templo. Mas ele ia. Não estou dizendo que você tem que ser frequentador ou membro. Não estou dizendo isso. Mas você falar, agora eu não vou em denominação nenhuma porque é tudo do diabo. Não, também não é por aí. Porque um dia todos nós fizemos parte, né? Então eu vou pelo amor às pessoas. Ok? Então vamos lá. E aí eu fui, na época eu ainda não conhecia os nomes Yahweh e Yahshua, tá? E aí na época eu contei esse sonho na igreja. Para quem lê sobre os 4 selos, você vai ver que um fala do cavaleiro, um fala lá da balança, né? Outro fala do cavalo branco, outro eu sei que tem um lá que fala das doenças, né? Morrer, acho que, se não me engano, é dessa parte, não sei, não lembro aqui direito, né, de cor. Eu peguei o celular aqui e tô gravando rápido, porque eu tenho compromisso, enfim. Mas com mais tempo você procura ler, você vai entender que é basicamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, quando começou a acontecer esses lances do coronavírus, quarentena, muitas pessoas morrendo, né, a economia balançando, do jeito que, né, nós estamos vendo aí, eu comecei a lembrar daquele sonho. E para mim não foi surpresa, porque eu sabia que iria acontecer e eu avisei. E isso foi no início do ano passado. Então por isso que quando num dos vídeos anteriores eu disse que eu sabia mais ou menos o que viria a acontecer, tipo o coronavírus, foi por causa desse sonho. E realmente aconteceu. E estamos aí vivendo isto. Quando foi recentemente, isso faz uns 2 meses agora, mais ou menos, no máximo, eu tive um sonho. E esse foi muito pesado. Na verdade eu tive vários, sabe, irmãos? Mas eu tive o primeiro foi assim, eu estava em casa, normal. E eu vi o céu coberto de uma fumaça. Nuvens escuras, densas, muito estranho. De repente houve uma explosão muito grande. E aí quando eu olhei porque aqui é um bairro onde eu moro, é um bairro alto. E eu tenho visão, boa parte da cidade assim, a gente tem visão. E aí quando eu olhei, tava tudo pegando fogo. Muitas casas pegando fogo e muita gente gritando, muita gente chorando. Aí depois eu acordei. Eu não sei, irmãos, te dizer como eu sei separar os sonhos, mas eu sei, tá? Eu não sei falar pra você um método, né? Eu não sei. Eu simplesmente, lá no meu coração, eu sei, sabe? Eu não sei te explicar, não sei nem te dizer. Porque existem sonhos carnais e sonhos bobos e sonhos que são dados pelo Yahweh. E eu sei discernir isso, mas eu não sei te explicar como, né? Enfim, depois eu tive um outro sonho. O outro sonho foi o seguinte. Nesse sonho, eu estava em casa, na casa da minha avó, melhor dizendo. E lá também é alto, né? Dá pra ver boa parte da cidade, né? E de repente, eu vi uma espécie de uma roda, um círculo branco. E ele não era grande, também não era pequeno. Ele era, sei lá, do tamanho... Se você abrir os braços, né? Vamos dizer 1 metro. Ele era. E ele rodava muito rápido, tipo de um círculo, uma roda, né? E ele brilhava muito. Ele ia para um lado e para o outro e de repente ele sumiu. E quando ele sumiu, eu fiquei sem entender. Quando eu olhei para o céu, eu vi um outro raio brilhando. Só que esse se movia bem devagar, muito devagar.
E ele vinha caindo, caindo, caindo. Ele estava caindo em minha direção. E aí quando ele foi se aproximando no céu, eu vi o que era. Era um míssil enorme. Um míssil, sei lá, uma bomba atômica, sei lá, muito grande. E ele caiu no quintal da minha casa. Naquele momento, eu botei a mão nos olhos e fechei e falei, pronto. Mas ele não explodiu. E aí eu fiquei sem entender. E depois que ele não explodiu, o círculo voltou a aparecer para mim. Ele se moveu em alguns lugares e sumiu. No que ele sumiu, houve uma chuva muito forte, que ela saiu destruindo muitas coisas. Eu lembro de ver no noticiário que os Estados Unidos foi muito afetado com essa chuva. E boa parte do mundo foi afetado também, mas os Estados Unidos eu lembro de que foi bem tenso. E essa chuva destruiu bastante coisa. E depois disso, o círculo voltou a aparecer para mim. E ele me levou lá na beirada da varanda, assim, sabe, da casa da minha avó. E aí ele movia numa velocidade muito rápida e depois ele sumiu. E eu não sentia coisa ruim naquele círculo, nesse tipo de roda, eu não sei dizer o que é. E de repente, quando ele sumiu, eu vi no céu, lá no alto, assim, um monte de nuvens densas, sabe? E essas nuvens, elas era muito estranho, sabe, irmãos? Ela era escura e ao mesmo tempo clara, e ela se movia muito rápido também. Era estranho. E aí eu ouvi uma voz do céu que me disse o seguinte: grava e diz tudo o que eu estou te mostrando. Foi por esse motivo que eu criei o canal. Porque não só depois que eu ouvi isso nesse sonho, mas em oração, em espírito, né? O Pai também revelou isso para mim. Não só eu sozinho, mas também com outros irmãos. Então assim, eu comecei então a pregar aí, e é o que estou fazendo inclusive aqui nesse vídeo contando para os irmãos. E aí naquele momento eu entendi que eu devia fazer aquilo que o Pai Yao estava pedindo. E naquele momento de novo o círculo apareceu. Essa roda, esse círculo, ele apareceu e aí ele foi me levando em direção lá dentro de casa. E aí ele me levou para a cozinha assim da minha avó, sabe? E ele desapareceu. No que ele desapareceu, eu escutei um estrondo muito grande, um barulho muito forte. E deu uma tremida assim no local onde eu estava. Eu corri lá fora de volta para ver o que era. Irmãos, tinha caído uma espécie de um meteoro no quintal assim, sabe? Na varanda onde eu estava. E destruiu assim, tava pegando fogo. E era justamente onde eu estava. E aí eu percebi e falei comigo mesmo: o círculo está me livrando dessas coisas, sabe? E aí, só que eu senti a presença muito boa naquela roda, naquele círculo, não sei. E aí ele me tirou assim, sabe, dos lugares que estavam acontecendo essas coisas. E aí eu fiquei assustado, mas não no sentido de apavorado, mas eu assustei um pouco. E o círculo voltou a aparecer. E ele me levou assim de volta, lá na ponta da varanda. E aí na hora que ele desapareceu de novo, passou um tanque de guerra e uns carros do exército dizendo, com aqueles megafones, falando que o estágio do vírus, e eu não sei te dizer se é o coronavírus ou não, mas ele disse: o estágio do vírus está piorando, evitem contatos, evitem sair, não saiam de casa. Era tipo um toque de recolher mesmo, sabe? E ele passava assim na rua. Depois, o círculo voltou a aparecer de novo. E ele me levou pra dentro de casa. Ele rodou e desapareceu. E nisso, irmãos, eu olhei pro céu. Quando eu olhei pro céu, estava caindo milhões e milhões e milhões e milhões de meteoros, eu acho, não sei, né? Caindo na terra. E aí nesse momento eu simplesmente olhei pro céu, abaixei minha cabeça, fui pra dentro de casa e falei: Yao, minha vida tá nas tuas mãos. Irmãos, começou a cair e era bum, bum, e muita gente gritando, crianças chorando. Irmãos, era tão real, porque esses sonhos são tão reais, que eu fiquei apavorado, no sentido de: meu Deus, sabe, meu Yao, o que tá acontecendo? E aí muita gente gritando, muita gente chorando, todo mundo que tava comigo ali correndo pra um lado pro outro. E aí sabe quando você faz força pra sair daquilo? Eu acordei.
Acordei desesperado, acordei chorando, porque é muito real, é como se eu tivesse presente mesmo. E aí minha esposa acordou, o que foi? Ela levantou, fez um negócio pra mim beber, pra me tranquilizar, e aí eu comecei a orar e comecei a falar um monte de coisa em línguas, sabe? E aí eu comecei a falar dia de morte em línguas, assim, sabe? Enfim, foi tenso. Passou. E aí eu tive um novo sonho. Depois de, sei lá, umas 3 semanas, um mês, eu voltei a ter um outro sonho. O mesmo sonho. Mas antes de contar isso, eu preciso contar uma outra coisa. Nesse momento que eu acordei desesperado, e a minha esposa foi fazer algo pra me tomar e tal, a gente foi no banheiro, né? E aí quando a gente foi no banheiro, eu escutei um barulho lá fora de casa. E eu achei assim, ó, o que é isso? Fui ver o que era. Quando eu fui ver o que era, cheguei lá aqui fora e era tipo umas 3 horas da manhã, 4 horas da madrugada mais ou menos. Eu olhei assim, com a lanterna assim, né, porque é escuro, não vi nada. Irmãos, quando eu desliguei a lanterna, em cima de mim, eu estava lúcido, porque eu acordei, não desesperado, mas tipo tenso pelo sonho, né, chorando pelo sonho. Então eu estava totalmente lúcido, já tinha bebido o negócio, já tinha ido no banheiro. E quando eu olhei pro céu, pro alto, em cima de mim estava o mesmo círculo que eu havia visto no sonho. E ele rodou e sumiu. Nesse momento eu corri pra dentro, né? Chamei a minha esposa e falei: "Pô, fica quieta aqui dentro." E eu tive uma certeza do sonho. E principalmente que eu deveria fazer o que eu tinha que fazer. Vamos lá contar o segundo sonho, que foi praticamente o mesmo. Nesse segundo sonho, depois de alguns meses, como eu disse, depois de um mês, como eu disse, eu voltei a sonhar as mesmas coisas. Foi o mesmo sonho, só que na parte que eu vi os milhões de estrelas caindo, eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem, uma ilustração do que eu vi, tá? E aí naquele momento que eu vi esses tipos de meteoros caindo do céu, dessa vez eu não fechei o olho para acordar. Eu peguei o pessoal, tem uma mesa assim na varanda, comprida, e eu sentei com algumas pessoas da minha família e falei: "Vamos orar." E eu comecei a orar. E no que eu comecei a orar, eu comecei a adorar, comecei a louvar o nome de Yahusha, comecei a adorar Yahusha. E aí eu comecei a adorar e eu sentia boa presença, só que eu escutava o pessoal morrendo, eu escutava explodindo para um lado, explodindo para o outro. De repente eu vi uma espécie de umas criaturas pequenas. Vou ver se eu consigo achar uma foto para também deixar aí para vocês verem mais ou menos aquilo que eu vi. E eu sabia que era coisa ruim, coisa do mal. E ele começou, eles pulavam em cima da mesa, ficavam ao nosso redor. E algumas pessoas assim da minha família assustou, tirou a mão, parou de orar. E eu levantei e gritei com o pessoal, tipo, senta e orem, sentam e orem. E aí eu lembro que um desses bichos, ele parou em cima da mesa e ficou me encarando. E ele foi embora. E aquilo a gente começou a louvar, e eu tava orando, adorando Yahusha, louvando, e o pau quebrando lá fora, e eu não tava nem aí, e eu orando, de repente o barulho acabou. E quando o barulho acabou, eu fui abrir os meus olhos para ver o que tinha procedido, onde eu estava, o que tinha acontecido. Irmão, quando eu abri os meus olhos, eu não estava na casa da minha avó mais. Eu já não estava mais na varanda. Nós estávamos à mesa, as pessoas sentado num tipo de fazenda. Eu sabia que ainda era a terra. Eu sabia. Mas a gente estava numa fazenda. Era como se a gente tivesse literalmente teletransportado. Um piscar de olhos. E aí eu levantei com o pessoal, andei um pouco e acordei. Eu não vou dizer para os irmãos aqui o que vai acontecer, que eu não vou afirmar a data, porque eu
eu não fui revelado isso. Estou dizendo aquilo que o Pai real me passou. Você pode acreditar, né? Ou você pode dar descrédito, como lá no ano passado deram descrédito ao meu sonho dos 4 selos. Como sempre me deram descrédito. Desde os meus 10 anos de idade, eu sonho coisas que acontecem de verdade. E não é um sonho ou outro, são muitos. E eu lembro de todos. Todos. Estava eu, irmãos, recentemente, tá? Tem umas 2 semanas, baixando os louvores, né? E eu estava respondendo a alguns irmãos. E eu estava adorando o Yal e Alcha, né? Feliz. Eu e minha esposa também estava do meu lado. De repente, um dos louvores evangélico, gospel, eu tava de fone de ouvido, começou, irmão, o louvor não tava tocando, e aí começou tipo um fundo musical, e nesse tipo de fundo musical, eu achei que eu tinha baixado, mas eu não lembrava, né, mas eu falei assim, deve ter baixado, aí eu nem vi, só que de repente começou um monte de voz grossa, sabe? Tipo, sabe quando você vê aquelas encenação de demônio, em filme de demônio, então, e filme de exorcismo, aquelas vozes, então, foi isso que eu estava ouvindo. E quando eu olhei pro celular, tava lá a música gospel, que é a música, acho que se não me engano, Espero por Ti, ou O Nome de Jesus, o trem assim. Aí ela tava passando, e tava lá, e essa voz grossa gritando, tipo rosnando mesmo. E aí eu comecei a ouvir também várias e várias vozes roucas, só que eram diferentes. Aí eu achei que era minha esposa zoando, e daquele momento eu olhei pra ela e falei, amor, escuta isso. E aí ela escutou e ficou também toda arrepiada, nós ficamos arrepiados, ficamos, né, sentindo mal com aquela voz e tal. Chamei minha mãe também pra ouvir, e ela também. E aí na hora que eu fui puxar o fone para que todo mundo pudesse escutar, o louvor continuou tocando normal. E aí eu voltei com o fone, depois não deu de novo. Alguns vão poder dizer assim, isso é bug, é o fone que deve estar ruim. Não, meu irmão, o fone é novo, novinho. E se fosse o fone, poderia ter acontecido outras vezes também. Quando eu tirei o fone, a música continuou tocando normal. Depois nunca mais deu. E era justo no momento que eu estava respondendo muitos irmãos. Irmãos, tem muita coisa que vai acontecer. Você tem que estar preparado. Você tem que estar lavado e remido no sangue do Cordeiro, no sangue de Yahshua Mashiach. Se você ainda tem dificuldade, começa a orar. Nós estamos pregando o verdadeiro evangelho. Yahshua disse que se você rejeita a nós, você rejeita a Ele. Escute Yahshua, irmão. Sai da grande prostituta e das filhas da grande prostituta. Sai. Venha para a igreja verdadeira. E você que já crê nos nomes verdadeiros, seja fiel e também tome cuidado. Porque muitos, Yahshua diz que porque muitos vão, né, curar em meu nome verdadeiro, vão falar do meu nome, mas eu vos direi, aparta-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Então também haja santidade no meio daqueles que creem no nome verdadeiro. Tem muitos outros sonhos que eu poderia contar para os irmãos, mas por enquanto, que você possa entender uma coisa. O que está por vir e aquilo que eu vi, porque é o que eu estou dizendo para vocês, mas eu passei em pele, porque é real. Os momentos que eu estou sonhando é real. Até aqueles que dizem que são cristãos
se não tiverem lavados e remidos totalmente no sangue do Cordeiro em santidade, não vão aguentar não, vão surtar. Mas a promessa é fiel. Yahweh Yahshua vos abençoe. Compartilhe, anuncie, porque eu afirmo que isso vai acontecer. Quando? Não sei, mas vai. Yahweh vos abençoe.